Está começando mais um programa, Momentos Espirituais, produzido pela equipe de comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, Vinhedo. Se guardas contigo o estigma do sofrimento, indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor, se percebes a nuvem que prenuncia a tormenta e o vórtice traiçoeiro das ondas em que navegas, vem conosco, estudemos a rota de nossa multimilenar romagem no tempo, para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito a palpitar, imorredouro na eternidade, e acendendo o lume da esperança, perseveremos juntos em exaltação de alegria que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Boa noite a todos. Não sei se está funcionando, não sei. Boa noite a todos. Iniciamos mais uma edição do programa Momentos Espirituais. Hoje, 28 de setembro de 2018. E hoje, na agradável companhia do nosso querido Marcos, do nosso querido Fábio, do nosso João, e hoje recebendo a visita que pretendemos que seja uma visita permanente do nosso querido Afonso. O Afonso Valentim é um trabalhador muito dedicado lá da nossa casa, do Centro Espírita Paulo de Tarso, tanto lá nas atividades da unidade do Jardim Itália, quanto aqui da unidade aqui da Rua do Café na Capela. E eu gostaria de cumprimentá-lo em primeiro lugar, antes de entrarmos no tema, e desejar uma boa noite e desejar que você também seja bem-vindo. Ao mesmo tempo, queria aproveitar, Afonso, para perguntar para você, como foi a sua entrada, como que você conheceu a doutrina espírita, e que você pudesse assim dar mais detalhes para nós. Uma boa noite, seja bem-vindo. Obrigado, Marcelo. Uma boa noite a todos. Eu gostaria que todos se sentissem acolhidos como eu estou sendo acolhido e que se sintam realmente abraçados. Nós tivemos a oportunidade de reencarnar numa família espírita, de forma que quando nós iniciamos o período da adolescência, já estávamos envolvidos com as leituras do nosso querido André Luiz, Emmanuel, nos orientando e nos despertando para esse lado espiritual tão importante e que o nosso dia a dia costuma toldar de forma tão intensa. E nós tivemos a felicidade de conviver com uma biblioteca em casa. Nós não tínhamos ainda internet, Google, então era basicamente no livro. Devoramos muitos livros e nos encantamos com a proposta dessa doutrina, que é um dos grandes presentes que a humanidade recebe de forma tão clara e objetiva. Perfeito, Afonso, maravilha. Então quer dizer que você é de berço espírita. Você sabe que para mim, eu imaginava que você ia dizer que era de origem dos nossos irmãos católicos, como eu sou, né, de origem católica. Aliás, a maioria das pessoas que entram na doutrina, inclusive tem aquela transição, né, de espiritólico, né? Aqui é muito comum, né, as pessoas abraçarem a doutrina espírita, só que antes de abraçar com mais intensidade, com mais firmeza de propósito,
fazer aquela transição, né? Então, vai na missa, comunga, presta atenção no sermão, né? Eu prestava muita atenção no sermão lá do padre, aliás, adorava hoje, né? O padre Denizar, né? Tem o trecho da homilia, né? E também, e aí depois, ao mesmo tempo, vai no centro espírita tomar passe, né? Porque ninguém é de ferro, né? E às vezes, quando o negócio não tá bom, também vai no centro de Umbanda, que é para garantir mais ainda. Muito comum essa salada, esse sincretismo, né? Que os estudiosos assim denominam, esse sincretismo religioso. E certamente nós, em vidas passadas, vamos dizer que não tenhamos sido muito felizes nas hostes católicas, possivelmente falimos como divulgadores dos ensinos de Jesus e nos sentimos fortalecidos para acertar nesta encarnação, porque a doutrina espírita é uma doutrina consoladora e os conceitos são muito sólidos, e essa solidez, ela nos traz muita segurança, né? Pois não. Nesse sentido, eu acho que tem uma série de fatos interessantes. Você tem razão quando diz que nós todos temos uma origem católica, porque a doutrina católica, ela divulgou, sob a sua responsabilidade, a doutrina e a fé cristã durante muitos séculos, mais de 1 milênio. Então, é muito raro e praticamente impossível que nós, reencarnantes, viajores das experiências carnais, não tivéssemos tido alguma experiência. No meu caso, em especial, há um fato narrado pela minha própria mãe, muito interessante, porque eu concordo quando você diz que dentro das hostes católicas, nós nem sempre tivemos uma atitude, e isso eu falo por mim mesmo, uma atitude muito digna. Acredito que tenhamos comprometido muitas consciências, tornando-as dependentes de uma forma muito mesquinha de traficar a fé, tornando as pessoas muito submissas à nossa opinião pessoal. E acredito que isso deva ter sido um fator muito complicado para a consciência quando desperta no plano real da vida. Então, a doutrina espírita hoje, para mim, representa uma grande possibilidade de transformação da atitude antiga equivocada numa atitude de despertamento das consciências, até porque acredito que seja uma das formas mais importantes da presença da doutrina espírita entre nós, é o fato de nos libertar consciencialmente dos inúmeros aprisionamentos que foram sendo criados ao longo dos séculos. Entender que somos filhos do poder superior da misericórdia, mas antes de mais nada somos consequência de todas as atitudes e atos que tomamos. E isso nos torna escultores do nosso próprio destino, da nossa própria caminhada. Nós somos capazes de transformar a nossa vida com dedicação e o amparo da espiritualidade amiga. Mas um fato interessante que eu gostaria de citar é que não faz parte da minha memória. Estamos curiosos. Não faz parte da minha memória, mas é relato da família, que eu ainda muito pequeno, bebê, nos braços da babá, e nós residíamos em São Paulo, exatamente no bairro da Moca,
numa rua muito próxima a uma igreja católica. Nós estávamos a praticamente um quarteirão de distância. E todas as vezes que a igreja tem o hábito, às 6 horas da tarde, de tocar os sinos, convidando as pessoas para oração. E a minha mãe dizia que eu começava a chorar. E só acalmava quando ela dizia para a babá, leva ele até lá. E eu ia até, a babá me levava até a igreja, e lá eu me acalmava, parava de chorar. É impressionante. Sem ainda ter o entendimento. Então acredito que esses apelos dos formalismos, mas o apelo da religião é alguma coisa que deva ter ficado muito profundamente marcado na nossa consciência, né? Então acredito que a minha passagem pela Igreja Católica não foi muito distante, não. Sem dúvida. Muito bem. Bem, amigos, então vamos iniciar o nosso estudo de hoje. E nós estamos estudando o capítulo 16º essa semana, 16º, intitulado O Evangelho segundo do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo intitulado Não se pode servir a Deus e a Mamon. E nós separamos aqui aquele trechinho, aquela passagem evangélica que a mim muito me comove, que é Jesus em casa de Zaqueu. E particularmente nós estamos estudando nesta semana o item 9 desse mesmo capítulo, que é a verdadeira propriedade. Lembra daquela propaganda Hellmann's, a verdadeira maionese? Então, só que o Pascal, ele trouxe essa mensagem belíssima intitulada A Verdadeira Propriedade. Só que antes vale a pena nós nos atermos à passagem evangélica, que é sempre profunda e sempre nos traz reflexões que a todos nos auxiliam. Então nós vamos encontrar lá nas anotações do evangelista Lucas, no capítulo... Lá em Lucas é no capítulo 19. Tendo Jesus entrado em Jericó, passava pela cidade, e havia ali um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e muito rico, o qual, desejoso de ver a Jesus para conhecê-lo, não o conseguia devido à multidão, por ser ele, Zaqueu, de estatura muito baixa. Por isso, correu à frente da turba e subiu a um sicômoro para o ver, porquanto ele tinha de passar por ali. O sicômoro era uma grande figueira que é muito comum lá em Israel. E essa grande figueira, então as pessoas podiam subir e evidentemente que ficavam no lugar, numa localização que dava uma vista mais elevada. Chegando a esse lugar, Jesus dirigiu para o alto o olhar e, vendo-o, disse-lhe: Zaqueu, dá-te pressa em descer, porquanto preciso que me hospedes hoje em tua casa. Zaqueu desceu imediatamente e o recebeu jubiloso. Vendo isso, todos murmuravam a dizer: ele foi hospedar-se em casa de um homem de má vida, uma vez que Zaqueu era publicano. Entretanto, Zaqueu, pondo-se diante do Senhor, lhe disse: Senhor, dou a metade dos meus bens aos pobres, e se causei dano a alguém, seja no que for, indenizo-o com 4 tantos. Ao que Jesus lhe disse: Hoje esta casa recebeu a salvação, porque também este é filho de Abraão, visto que o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Essa passagem para mim é muito comovente, porque o Zaqueu, ele era publicano, e o publicano, ele, apesar de ser judeu, ele cobrava impostos, amando dos romanos, e ele tinha que dar, uma parte ficava para ele, e
a outra parte tinha que entregar para o governo romano. Só que, muitas vezes, é só naquela época que acontecia isso, né? Hoje não acontece mais. Muitas vezes, eles desviavam para si uma verba a mais do que deveria ser entregue para o governo romano. E dessa maneira, esses publicanos enriqueciam rapidamente e enriqueciam muito acima da média para os padrões da época. E, evidentemente, que isso causava inveja na população, né? Porque a população ficava admirada de ver eles ficarem ricos rapidamente, e eles, ao mesmo tempo, classificavam essas pessoas como pessoas de má vida. Então, quem andava com os publicanos era considerado tão mal quanto eles. Então, Jesus, que veio para os doentes, não veio para os sãos, veio para os doentes, como se tivesse são, né? Até hoje, né? Será que temos sãos entre nós? Então, Jesus, sabendo disso, e como Jesus é o bom pastor, ele conhece as ovelhas pelo próprio nome. Por isso que ele olha para o alto e chama Zaqueu pelo nome, sem tê-lo conhecido na existência atual. Só que Jesus, como é o bom pastor e conhece cada um de nós por nosso nome, além de conhecer pelo nome, ele conhece toda a ficha corrida, tanto da existência presente como das existências anteriores. Porque senão ele não seria o bom pastor, ele não seria o governador planetário. Toda criatura Deus chama pelo nome, para despertar o ser e ser um anjo homem. Exatamente. Qual música que é essa? Essa é do Tim e Vanessa. Eu vou lembrar o nome. Um trechinho, né? Um trechinho de uma delas, né? Muito bem. E aí, e você vê que o Zaqueu ficou tão comovido com a presença de Jesus que ele decidiu dar metade da fortuna dele aos pobres, e as pessoas que se sentissem prejudicadas pelos desvios, que ele daria 4 vezes o valor da indenização, né? Olha que interessante. E dizem isso é uma corrente que é a tradição oral dos primeiros séculos do cristianismo, que o Zaqueu, quando Judas Iscariotes se mata, né, que ele é encontrado enforcado, fica uma vaga aberta no colégio apostólico. E havia 2 pretendentes. E eles tiraram a sorte. Isso está logo no comecinho do Atos dos Apóstolos. Nós já falamos aqui, né? Aí teve o sorteio para saber quem que ganharia, quem que ocuparia aquela vaga do Judas. Quem ganhou, quem foi escolhido, que foi na moeda, foi Matias, que é considerado como São Matias, né, na tradição católica. Só que Matias, volto a dizer, de acordo com a tradição oral, né, isso não está em livros, Matias era o nome de batismo do Zaqueu. Porque as pessoas, quando se transformavam na época, quando deixavam a vida antiga, elas mudavam de nome com frequência. Então tem essa corrente que diz que o Zaqueu era Matias. Engraçado você falar nome de batismo, né? Porque nesse caso é o contrário, porque a gente pensa assim, nome de batismo é o primeiro nome que ele teve. Nome, Mas nesse caso não, o nome de batismo é o segundo. É o segundo, mas é o que eles usavam na época, né? E ainda, de acordo com um estudo, esse mesmo Zaqueu, rico, publicano rico, considerado de má vida, no século XIX, reencarna no Brasil. E tem uma atividade maravilhosa que o torna conhecido como o médico dos pobres. Ou seja, ele reencarna como... Não mais como publicano rico. Não mais como publicano rico, mas como médico dos pobres. Muito bem, então essas eram as nossas considerações iniciais antes de entrar
na verdadeira propriedade. E aí eu quero deixar o espaço em aberto aí, se vocês quiserem falar, manda bala. Eu queria contextualizar essa frase, do servir a Deus e a Mamon, lendo uma pequena parábola antes, pequena grande parábola do mestre, onde depois ele solta essa máxima, que não se pode servir a Deus e a Mamon. Ele fala assim, dizia também aos discípulos: havia certo homem rico que tinha um administrador, e este foi acusado perante ele de estar dissipando os seus bens. Chamando-o, disse-lhe: que é isso que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois não podes mais administrar. O administrador disse a si mesmo: que farei, já que o meu senhor está tirando de mim a administração? Não sou capaz de cavar, tenho vergonha de mendigar, e tenho vergonha de mendigar, ponto. Aí ele pensa: eu sei o que farei, para que quando for removido da administração, me recebam em suas casas. E convocando a cada um dos devedores do seu senhor, dizia ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? Ele disse: 100 batos de óleo de oliva. Disse-lhe: toma a tua conta e, sentando-te, escreve depressa, 50. Então ele diminuiu a dívida, de 100 para 50. Só metade. Então disse ao outro... De bens que não eram dele. Né? Exatamente. Que era do dono, da terra. Então disse ao outro: e tu, quanto deves? Ele disse: 100 coros de trigo. Disse-lhe: toma a tua conta e escreve 80. E o Senhor, surpreendentemente é da minha boca que está saindo, e o Senhor elogiou o administrador da injustiça, porque ele agiu prudentemente. Porque os filhos desta era são mais prudentes do que os filhos da luz, em sua própria geração. E eu vos digo: fazei amigos para vós mesmos da mamon da injustiça, ou seja, da riqueza da injustiça, para que, quando cessar, vos recebam nos seus tabernáculos eternos. O fiel, no mínimo, é fiel também no muito. O injusto, no mínimo, é injusto também no muito. Portanto, se não vos tornardes fiéis com os recursos da injustiça, quem vos confiará a verdadeira? E, se não vos tornardes fiéis no alheio, quem vos dará o vosso? Nenhum servo pode servir a 2 senhores, pois ou odiará a um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Fantástico. Sensacional, né? Essa parábola do administrador infiel é sensacional. É que se nós formos discutir agora, né, Fábio? Aí, para dar uma sintetizada, eu peguei 2 frases só de Emmanuel. No livro Pão Nosso, item 111, ele fala assim, 2 frases só. Eis porque Jesus nos legou a parábola do administrador infiel, convidando-nos à fraternidade sincera, para que através dela encontremos o caminho da reabilitação. Ou seja, aqui ele está falando o seguinte: olha, moral da história, você tem recurso, meu amigo, usa com o amor, usa para o outro, usa para a reabilitação do seu irmão, e aí você vai estar restaurando todos os caminhos, se estiverem necessitando de ser restaurados. E a outra frase ele fala assim, conhecendo-nos os desvios, asseverou, em síntese, Jesus, conhecendo-nos os desvios, asseverou, em síntese, que devemos aproveitar os bens transitórios ao alcance de nossas mãos, mobilizando-os na fraternidade legítima, para que, esquecendo os crimes e ódios de outro tempo, nos façamos irmãos abnegados uns dos outros. Então, mais uma vez, ele está falando o seguinte: os recursos que estão na tua mão, meu amigo, muito provavelmente são recursos que não são méritos seus, Então, usa
para tirar a carga do outro, para diminuir a dívida do outro, para tirar o peso do ombro do outro, né? Vai visitar no hospital, vai lá no asilo, onde for, leva a sua balinha, faz sua musiquinha, né? Tira o peso do outro. Quando você tirar o peso do outro, você está conquistando amigos para o seu coração, né? Está implantando a fraternidade e está agradando ao Senhor, né? Ao Senhor das terras, do qual você administrou mal os recursos dele. Então, assim, só achei legal porque, para contextualizar o Deus e o Mamon, da onde vem, né? Vem logo depois dessa parábola. Sem dúvida. E também, o Fábio, vale a pena as pessoas que estiverem interessadas em desenvolver essa parábola do administrador infiel, só colocar lá no YouTube que ela tá magistral, né? De maneira magistral, ela foi exposta e dissecada pelo nosso querido Haroldo. Então é só você colocar parábola do administrador infiel, Haroldo. Aí é uma delícia, né? Essa reflexão. Tô até com vontade de rever, viu? Você até me estimulou a rever. Haroldo com H. Assim, Haroldo Dutra Dias, Haroldo com H. Muito bem, então vamos para a verdadeira propriedade? Então a verdadeira propriedade é a mensagem que é assinada pelo Pascal. Você está com ela fácil aí? Você pode ler, Marcos? Então vou pedir aqui para o nosso querido João. Você pode ler, João? A instrução do Pascal, do Espírito Pascal, é a verdadeira propriedade. Isso. Boa noite a todos. Com prazer, Marcelo, obrigado. Então, a verdadeira propriedade, Pascal, essa mensagem foi em Genebra, em 1860. Pouco tempo, né? Exatamente. O homem, ele diz assim, o homem não possui como seu senão aquilo que pode levar deste mundo, o que ele encontra ao chegar e o que deixa ao partir, goza durante a sua permanência na terra. Mas, desde que é forçado a deixá-los, é claro que só tem o usufruto e não a posse real. O que é então que ele possui? Nada do que se destina ao uso do corpo, e tudo o que se refere ao uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Eis o que ele traz e leva consigo, o que ninguém tem o poder de tirar-lhe, e o que ainda mais lhe servirá no outro mundo do que neste. Dele depende estar mais rico ao partir do que ao chegar neste mundo, porque a sua posição futura depende do que ele houver adquirido no bem. Quando um homem parte para um país longínquo, arruma a sua bagagem com objetos de uso nesse país e não se carrega de coisas que lhe seriam inúteis. Fazei, pois, o mesmo em relação à vida futura, aprovisionando-vos de tudo o que nela vos poderá servir. Ao viajante que chega a uma estalagem, se ele pode pagar, é dado um bom alojamento. Ao que pode menos, é dado um pior. E ao que nada tem, é deixado ao relento. Assim acontece com o homem quando chega ao mundo dos espíritos. Sua posição depende de suas posses, com a diferença de que não pode pagar em ouro. Não se lhe perguntará: quanto tinhas na terra? Que posição ocupavas? Eras príncipe ou operário? Mas lhe será perguntado: o que trazes? Não será computado o valor de seus bens, nem dos seus títulos, mas serão contadas as suas virtudes. E nesse cálculo, o operário talvez seja considerado mais rico do que o príncipe. Em vão alegará o homem que, antes de partir,
pagou em ouro a sua entrada no céu, pois terá como resposta: as posições daqui não são compradas, mas ganhas pela prática do bem. Com o dinheiro podes comprar terras, casas, palácios, mas aqui só valem as qualidades do coração. És rico dessas qualidades? Então sejas bem-vindo, e teu é o primeiro lugar, onde todas as venturas te esperam. És pobre? Vai para o último, onde serás tratado na razão de tuas posses. Sensacional, Pascal, né? Forte, né? Impressionante como é que... E é isso que a gente... o Espiritismo nos traz isso. O Afonso estava comentando sobre essa questão da Igreja Católica, nossa longa trajetória na Igreja Católica. Eu também vim da Igreja Católica, mas assim, o quanto, né, as religiões foram utilizadas, né, baseado nessa questão financeira aí, né, essa questão de fazer um loteamento do céu lá, né, para ir, né, já tá na mensagem, está deixando bem claro aí que não tem esse negócio, né? E o Espiritismo, que eu acho legal no Espiritismo, deixa bem claro assim, a questão do livre-arbítrio, né? Assim, a gente pode, não tem aquele negócio, não pode isso, não pode aquilo, não pode ter dinheiro, não pode. Não, pode. Você pode fazer o que você quiser, absolutamente tudo que você quiser. Só que a responsabilidade é sua. E deixa isso bem claro. Eu acho que o Espiritismo assim, tem uma questão de maturidade, né, da humanidade para poder... não precisa de ninguém, né, para dizer para a gente o que é certo, o que é errado. No fundo não precisa. Mas a gente se escondia atrás disso, atrás dos padres, das outras pessoas que diziam, né, dos cultos lá que ficavam dizendo, etc. E aí, quer dizer, era cômodo para ambas as partes, né, e acabavam ambas as partes se comprometendo. E crentes, tentando enganar o outro, né, fazendo valer da posição que ocupava, e o outro se escondendo ali, né, escondendo os pecados, né, como se diz, as suas falhas, seus erros, e aí escondendo meio que tipo aquela música que fala, estava falando de música agora, que me engana que eu gosto, né? Quer dizer, aí dizia que, não, se eu der o dinheiro, igual foi falado na mensagem, se eu der a grana lá tal, e aí está liberado, igual aquela questão, vai lá e confessa. Depois que você confessa e reza não sei quantos Pai Nosso, não sei quantos Ave Maria, aí está resolvido tudo. Mentira isso, gente. Né? É mentira, não é assim que funciona. Se a gente fez, eu acho que é legal do Espiritismo assim, se a gente fez alguma coisa de errado na vida, a gente se comprometeu com a vida. Né? E não vai ser um padre, não vai ser um pastor, não vai ser ninguém que vai ser. Ele não tem um mandato de Deus. Não vai ser um médium espírita. Ou médium espírita, exatamente, não. E isso é legal, assim, essa maturidade, né, da questão, como é tratado, bem claramente, aquela questão de, não pode isso ou não pode isso. Não, pode tudo. Você sabe o que você pode fazer ou não. Né? Sabe o que deve fazer ou não. E aí ficava aquela questão financeira, vendia lá o céu, mentira. E aí o que acontece? Aí, né, a gente vê aí os espíritos, nas reuniões espíritas, né, atendendo os espíritos que chegam, né, em situações lastimáveis, depois de ficarem perdidos por décadas ou séculos depois de desencarnarem. E aí, quando são acolhidos, né, nas reuniões espíritas para serem direcionados, né, para serem amparados, estão lá ainda presos naquela situação lá. Pô, mas eu paguei para o padre, eu paguei para não sei quem, eu fiz isso e tal, e me garantiu que eu estava salvo. E depois que eu passei por lá de cá, eu estou no inferno desde que morri, né? Quer dizer, isso era uma grande falha, né? Aí a gente carrega, todos nós, né, que estamos encarnados aqui, igual foi dito no início, todos nós que estamos aqui, se estamos aqui é porque temos compromisso, né? Ninguém encarnou aqui por engano, né? Todos nós temos compromisso, todos nós somos, como dizia a dona Marta, não tem coitadinho, tem culpadinho, né? Então, assim,
A gente para com esse negócio de ficar. A gente precisa tomar essa decisão e resolver isso já, e é urgente, né? Porque a Terra está passando por esse processo de sair de um mundo de expiação e provas para passar para um mundo de regeneração, e a gente tem que resolver qual time a gente quer fazer parte. Não dá para fazer mais isso, gente. Quem tem já meia hora de evangelho, já não dá para dizer que não. Não é verdade, Fabinho? Sim, claro. A gente sabe, só que a gente opta, né? Não, eu sei que é errado, mas assim, eu estou viciado em fazer isso, ou eu ainda sinto prazer, eu ainda tenho, sabe? Então, assim, se você sente, então faça, mas assim, não se esqueça que isso vai ter um preço, né? Assim, a gente quer realmente mudar, a gente quer sair dessa situação, a gente quer ser feliz na hora que desencarnar, que foi o que foi dito aí na mensagem. Então a gente tem que fazer isso agora aqui, para fazer por onde merecer. Senão, não caiam nessa história de que, porque pedir alguém para rezar, ou um médium, ou um padre, ou um pastor, quem quer que seja. Dirigente espírita. Qualquer coisa. Nada, não é assim que funciona. Né? O que eu acho legal no Espiritismo é o seguinte: deixa isso muito claro. Não tenha, sem embromation, né? Sem enganação. Com relação a essa clareza, o que me dá um grande alívio na doutrina dos espíritos é o fato de deixar muito claro que nós somos seres que voltamos muitas vezes ao ambiente planetário. Nós não vivemos uma única vida, porque o processo de crescimento e evolução, ele pressupõe erro e acerto. Todos nós temos culpados, né? Culpadinhos ou culpadões, todos nós temos culpa de erros que cometemos. Ninguém estabelece uma linha de ascensão, de crescimento impecável. Impecável é só o Cristo. Nós todos aqui estamos num processo de crescimento. E a volta ao planeta é exatamente a oportunidade de refazer os nossos equívocos, de corrigi-los dentro de uma proposta estabelecida pelo Cristo como uma norma cristã, dentro dos parâmetros cristãos. Então, verdadeira propriedade não é o que nós deixamos na superfície do planeta, mas aquilo que nós acrescentamos ao nosso coração em termos de virtude cristã. E nesse aspecto, voltar muitas vezes nos permite isso, como um aluno que refaz o conteúdo que não foi assimilado, ele refaz numa nova avaliação. Nós estamos praticamente vivendo situações como alunos num planeta escola. Aproveitamos o encontro que a providência nos promove de seres com os quais não estabelecemos as melhores relações, para que nós possamos voltar a conviver e requalificar o que estava equivocado. Pode haver uma tradução maior e mais clara da misericórdia do que essa? Né? O erro que nós cometemos, ele pode ser corrigido com o refazimento da requalificação daquilo que estava equivocado. Agora, para isso só precisa de boa vontade e coragem, não é? As mãos que outrora prejudicaram, né? Agora podem oferecer rosas. Exatamente. E também nessa mensagem, eu sempre gosto de citar Vladivostok nessa mensagem, né? Todos nos recordamos daquele joguinho War, vocês se lembram, né, daquele joguinho? War, lógico, né, guerra, e tinha lá vários países, né? Você ia jogando lá, tal. Para falar a verdade, eu nem lembro direito como é que era o jogo, né? Mas eu sempre ficava encantado com aquele nome lá no Extremo Oriente, Vladivostok, né? Eu até fiquei, na Copa da Rússia aí, falei, caramba, será que vai ter jogo lá em Vladivostok? Não teve. E aí, uma coisa assim que me comove nessa mensagem é quando ele fala assim que você tem que preparar a bagagem. Você se lembra nisso? Logo no comecinho, assim, claro. O segundo parágrafo, o terceiro parágrafo,
O Pascal fala isso. Então, imagine você vai para Vladivostok, né? Você tem um mês de férias. Só que você não tem acesso à informação como nós temos hoje. Na década de 70, o máximo que nós tínhamos era a enciclopédia britânica, né? A Barça, né? A Delta Larousse também, né? Que era outra. Muito bem. Só que não era todo mundo que tinha essas enciclopédias. Aí o cara tira um mês de férias em janeiro. Aí ele viu que tinha esse nome bonito, né? Vladivostok. Aí ele vai para lá, vou ficar um mês de férias. Aí ele vai para Vladivostok, como ele não fez a pesquisa... E detalhe, as férias em janeiro, né? Então ele tem que levar roupa de praia, né? Pois é. Como é janeiro, ele vai... Aí o que ele vai? Ele pega o pé de pato dele, pega o... Como é que chama? O protetor solar. Aquele óculos para mergulho. O óculos, a bermuda... Certamente deve ter levado uma prancha, né? Aí ele desembarca no aeroporto lá de Vladivostok. Ele desembarca e o que ele encontra? 1 metro de neve. 1 metro de neve, menos 30 graus, né? Que é a temperatura média na época, né? Pois é. Então, é mais ou menos isso que a gente faz quando, pela nossa incúria, pela nossa insensatez, nós não nos acumulamos dos bens que os vermes e as ferrugens não consomem. E quais são? Ele deixa claro, né? Olha que clareza. Inteligência canalizada para o bem, conhecimentos e virtudes morais. Exatamente. É isso que nós levamos daqui. Essa que é a nossa bagagem. Tanto é que lá na pergunta número 50... Esse é o ouro que vale lá. É o ouro que vale. Porque essa questão do ouro, né, igual a gente foi falado aí na mensagem, que a gente sempre lidava e que era negociado, né, era, vamos dizer, a moeda que era como se negociava o céu na época. Exato. Essa moeda aí não vale nada. Vale nada. Então, e lá na pergunta 150, o Kardec teve esse cuidado, né? Na pergunta 150, item B, olha só o que ele perguntou. Uma coisa que todos nós falamos ou falávamos corriqueiramente, mesmo sem ter tido contato com a doutrina espírita. A alma nada leva consigo deste mundo? Né? Olha só a pergunta que ele fez. Ele faz essa pergunta para os benfeitores. A alma nada leva consigo deste mundo? O que os benfeitores respondem? Nada. Não leva nada deste mundo. Só que os benfeitores, como são benfeitores espirituais, são espíritos elevados, eles não respondem sim, não, nada, tudo, né? Eles respondem nada e tem uma vírgula. Aí a vírgula é que é o negócio, né? Então a vírgula, após a vírgula eles falam assim: nada a não ser a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Lembrança cheia de doçura ou de amargor, conforme o uso que ela fez da vida. Ela, a alma, fez da vida. Quanto mais pura for, melhor compreenderá a futilidade de tudo que deixa na terra. Tem um ponto também, né, Marcelo, que acho que é importante a gente falar, porque assim, não é para ninguém fazer voto de pobreza. Tá certo? Não é isso, né? A gente precisa deixar isso bem claro para os nossos queridos ouvintes. Muitos não são espíritas, eventualmente não estudaram a questão. Mas assim, o espiritismo não prega, né, nenhum voto de pobreza, absolutamente, né? A riqueza é um negócio importante, né? A gente desejar, vamos dizer, conforto, tá certo? A gente ter uma roupa nova, uma casa, o progresso, ele é importante. Agora, o ponto é o seguinte: a gente não pode viver em função disso, né? Quer dizer, não pode ser, vamos dizer, aquela questão de a gente viver para acumular o ouro, né? Ou a gente morrer, aquela história, né? A gente gasta, como é que é? A gente gasta toda a saúde para acumular o ouro, depois gasta todo o ouro para tentar restabelecer, recobrar a saúde, né? Então, assim, a questão da gente, a gente não vai levar nem o ouro para o outro lado. É isso que a gente tem que ter claro, né? Dinheiro é para usar, para fazer, para as coisas que a gente precisa fazer na vida, para ajudar, igual o Fabinho falou, por exemplo,
dessas coisas que a gente tem tempo, igual você comentou aí, ir lá no asilo, tocar, né, vamos dizer, levar algum presente, ajudar alguém em dificuldade financeira, se você tem, né, oportunidade, possibilidade, né? Então, assim, e aí é para isso que serve, não é para a gente ficar, e inclusive com caridade, né? Quer dizer, que não é ajudar e depois ficar olhando com aquele nariz empinado, eu que te ajudei, não se esqueça, contar para todo mundo, sabe? Botar no WhatsApp, no Facebook, sabe? Pelo amor de Deus, não vai adiantar nada, não é assim que a gente vai conseguir uma vaga lá, que assim, vaga vai ter, tá certo? Tem que saber se vai ser aquela vaga lá, primeiro nível, lá, aquela legal, ou aquela ao relento, né? É mais difícil. Essa que é a questão. Eu acho que o Kardec deu uma facilitada na vida dos espíritas quando ele coloca na entrada do edifício doutrinário a inscrição: fora da caridade não há salvação, né? Foi uma dica muito valiosa. Não, sem dúvida, sem dúvida. Tem que ser, né, a gente colocando a caridade, como é que é o amor em movimento, né, Marcelo? Caridade, amor em movimento. Então, a gente colocando a caridade assim, caridade em ação, né? Amor em ação. O amor em ação, quer dizer, desculpa, é verdade, é amor em ação. Então, a gente colocando a caridade assim na frente, vamos dizer, antes da gente chegar, a gente já pensando assim, pronto, já está resolvido o problema, né? Paulo fala no Evangelho que no deserto da vida a caridade é o farol que nos deve guiar, né? Porque no deserto você não sabe para que lado ir. Que maravilha. É tudo igual, né? Tudo igual. Na vida é assim. Né? O Paulo é demais, né? Então a caridade tem que ser o farol. Se você seguir esse farol, acabou. Você está indo no lado certo. Se você não seguir o farol, está indo do lado errado. Interessante, né? Não é lindo. Pouco, mas tudo, né? É verdade. Não é... Vai pro lado da caridade. Não, é aquela história, por exemplo, você está perdido no deserto, o que vai valer o dinheiro mesmo? Compra areia. Compra areia. Pelo amor de Deus. E olha só o que o nosso querido André Luiz nos deixou nessa obra Vivendo o Evangelho, pelo Espírito André Luiz e através do médium Antônio Badu e Filho. A mensagem intitulada Bagagem Certa. Bagagem certa, olha só o nome da... já começou, né? Ele escolheu o termo da bagagem, né? Por isso que eu gostei da história do Vladivostok, né? Muito bem, então, bagagem certa. A viagem para o mundo espiritual exige preparo mais autêntico do que simples aparências. Foges aos prazeres mundanos, mas criticas a escolha dos outros. Vives com moderação, mas condenas a conduta alheia. Ages com honestidade, mas não vences o egoísmo. Cultivas a oração, mas continuas intolerante. Dás a esmola, mas censuras o pedinte. Frequentas o templo, e você vê que ele fala, não importa qual templo. Fora da caridade não há salvação. Frequentas o templo, mas não afastas a vaidade. Auxilias a obra assistencial, mas alimentas o orgulho. Impões sacrifícios ao corpo, mas não perdoas a ofensa. Enalteces a fé, mas fraquejas na indulgência. Estudas a religião, mas não aprendes a humildade. Escolhe, pois, a bagagem certa para a jornada rumo à vida futura, a fim de que não deixes para trás a mochila da transformação íntima. A mochila da transformação que você falou no início, né, Afonso? Então, é muito fácil nós aderirmos à ideia, né? Aderir ao pensamento de Jesus, aderir a esse conceito ético
ético-moral elevado que a doutrina espírita nos traz, o fora da caridade não há salvação, está ao alcance de qualquer pessoa. Está ao alcance de judeu, protestante, ateu, está ao alcance de qualquer pessoa. Absolutamente. Agora, esqueci o que eu ia falar, fiquei tão envolvido que eu esqueci o que eu ia falar. Não tem problema, eu vou emendar uma rapidinho aqui. Pode emendar. Pode falar. Só queria emendar assim, João, que as pessoas falam assim, né? O que a gente leva da vida? Me lembrei. Lembrou? É só para dizer que, que nós aderimos a esse pensamento, mas nós não nos transformamos. Né? Então, por isso que não basta a adesão, é importante a conversão. É importante a transformação. Com certeza. Achar legal a ideia é uma parte do negócio, aí depois tem que colocar em prática. Exatamente. É só isso, colocar em prática. Eu ia falar assim, que aquela frase, né? O que a gente leva da vida? O que as pessoas respondem? O que a gente leva da vida? É verdade, né? O que a gente leva da vida? É a vida que a gente leva, as pessoas que a gente falam. Leva, né? Mas nós espíritas somos convidados a ver de outra forma, né? Não é a vida que a gente leva. Em como eu consigo transformar. O que a gente leva da vida é o que eu consigo me transformar com a vida. É isso que eu levo da vida. O quanto a gente aproveitou essa oportunidade de estar encarnando aqui, que dá uma mão de obra danada para a gente encarnar. A gente vem simplesmente aqui, só gosta da ideia e não coloca nada em prática. Né? Porque essa frase, o que a gente leva da vida, a vida que a gente leva, é uma frase nihilista. Ou seja, morreu, acabou. Que o que eu levo da vida, o que é? É a vida que eu levei. Não, mas não é isso. Não é verdade. É o que a vida me transformou, né? Em que eu me transformei com a vida. É isso que a gente leva. O que eu consegui a tal da bagagem, a tal da mochila. Da reforma íntima, né? Preparando esse tema essa semana, que nós tivemos a oportunidade de fazê-lo lá no Jardim Itália, um aspecto que eu achei bastante interessante é a nossa participação no projeto reencarnatório. Então, quando a gente vem, os problemas que a gente enfrenta, as dificuldades que nós enfrentamos, são aquelas que nos podem recompor os equívocos cometidos anteriormente. Claro. E acertar o nosso caminho com aqueles com os quais nós dissipamos. Então, não há uma perseguição, um azar, né? Como a gente normalmente gosta de acreditar, e é mentira. Nós elaboramos, com a supervisão necessária, um roteiro de refazimento. E aí, quando chega aqui, uma das grandes demonstrações da misericórdia é o esquecimento temporário do passado, porque senão nós não toleraríamos a nossa existência encarnados. Então, quando a gente esquece, não ouvimos a nossa consciência, que é o único lugar onde não se pode anestesiar, né? A consciência é o que carrega o nosso real roteiro. Quando nós não ouvimos o roteiro, nós nos esquecemos do passado e passamos a achar aquela dificuldade uma coisa injusta. Por que Deus faz isso comigo? Exato. Por que eu tenho que conviver com tanta dificuldade na família, no trabalho, no ambiente social? É uma perseguição, parece, né? Parece uma perseguição, mas de fato é alguma coisa programada por nós para a nossa correção. É uma perseguição que você precisa. Fica fácil de entender quando os nossos filhos se queixam dos instrumentos de avaliação pedagógico. Mas tinha prova, tinha avaliação, tinha trabalho para fazer. Que coisa chata de fazer. Mas é isso que vai te permitir corrigir. Afonso, é engraçado o seguinte, assim, às quintas-feiras do trabalho aqui na capela, né? Na reunião, né, de encaminhamento dos espíritos e tal. E aí eu mando toda quinta-feira, eu mando uma mensagenzinha. Eu abro ao acaso, né, o livro Pão Nosso, né,
e mando assim, a gente combinou isso aí, né, para servir de lembrete, hoje é quinta-feira, pra gente se manter equilibrado, tá? Você manda de manhã, então? Eu mando de manhã cedinho, 8 horas, assim, botei até um aviso aqui no celular. É só na quinta-feira que você manda? Às quintas, porque eu não vou fazer todo dia, vai ficar... Então só na quinta-feira que os médiuns aqui no Paulo de Tarso são anjinhos? Não, eu assim, é que quinta-feira é dia especial. Eu sei. Eu tô dizendo, não, para explicar, eu sei, você levantou a bola agora, eu preciso explicar. Nós deveríamos ter esse hábito, né? Eu sei, agora eu só mando às quintas, porque se eu for mandar todo dia, depois o pessoal vai ficar meio chateado comigo. É lógico. Mas explicando quem está ouvindo, mas assim, é porque os espíritos nos pedem, né, que a gente precisa estar muito equilibrado para esse trabalho. Pelo menos naquele dia, né? Naquele dia, a gente vai fazer um trabalho tão especial, tão sério, a gente precisa estar equilibrado. E aí eu mando sempre abro lá o acaso, eu faço uma prece e tal, abro e o Pão Nosso ao acaso e mando mensagem, faço um breve comentário e mando. E mando inclusive a mensagem. Aí, você estava falando desse negócio aí, olha qual mensagem que foi ontem, a mensagem número 75, murmurações. Eu só vou ler as palavras de Paulo, que ele diz assim, Paulo aos Filipenses: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Então assim, e aí o Emmanuel, né, eu sou fã assim do Emmanuel e do nosso querido André Luiz, já está em outra tabela até, mas assim, aí o Emmanuel vai assim e desdobra esse assunto de uma forma tão maravilhosa, né? Então, para quem quiser, né, ficar curioso, lição 75 do Pão Nosso, é maravilhosa. Então, assim, exatamente para a gente não murmurar, porque assim, não vai simplesmente ajudar e adiantar em absolutamente nada. Então, assim, ele termina assim, confiados em Deus, dilatemos todas as nossas esperanças, certos de que, conforme asseveram os velhos provérbios, o coração otimista é medicamento de paz e de alegria. Então, assim, olha que... medicamento de paz e de alegria. Então, aí quando você falou essa coisa aí, Afonso, aí eu me lembrei dessa questão. A gente tem que parar de murmurar e agir, né? Dentro dessa linha que o Marcelo falou, das questões, das lições, das lições do Cristo. Não só a gente achar legal a ideia, vamos parar de reclamar e agir e mudar. Ficar vendo os defeitos dos outros. Então, agora para a nossa despedida, tem uma frase aqui que o nosso querido Marcos separou para a nossa despedida desse primeiro bloco, né? Evidentemente, porque daqui a pouco nós vamos para o capítulo 13º da obra Nosso Lar. Então, o Marcos deixou separado aqui para nós uma mensagem da introdução assinada pelo Emmanuel na introdução da obra Entre a Terra e o Céu. Então ele diz assim, o Emmanuel assim termina a mensagem: a lei, com L maiúsculo, a lei é viva e a justiça não falha. A lei é viva e a justiça, com J maiúsculo, não falha. Esquece o mal para sempre e semeia o bem de cada dia. E semeia o bem cada dia. Ajuda aos que te cercam, auxiliando a ti mesmo. Quando você ajuda aos outros, indiretamente você está auxiliando a si próprio. O tempo não para, e se agora encontras o teu ontem, não esqueças que o teu hoje será a luz ou a treva do teu amanhã. Vamos então para a primeira pausa musical, ô Marcos? Vamos sim, Marcelão. Vamos aqui de Tim Maia, Não Quero Dinheiro, para mudar um pouquinho aqui o ritmo da música.